Queridos, estamos contentes hoje. Eu queria compartilhar uma palavra ao seu coração. Você poderia abrir a sua Bíblia no livro de Josué, Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Esse é um tempo em que Deus tem liberado muitas coisas poderosas sobre a igreja do Senhor. Esse é um tempo em que o Senhor ele tem liberado algo poderoso e extraordinário sobre as nossas vidas, sobre a sua casa, sobre a sua família, amém? Deus tem liberado palavras poderosas sobre a sua vida, aleluia, amém? E essas palavras, elas vêm carregadas de unção, elas vêm carregadas de autoridade, elas vêm carregadas com algo especial, mas muitas vezes, essas palavras elas não têm sido... A gente não tem vivenciado isso. Muitas vezes Deus tem liberado palavras sobre a sua vida, tem liberado palavras sobre a sua casa, mas quando você olha para um lado e para o outro, você diz, mas isso não está acontecendo na minha vida, eu não estou vivendo isso, mas Deus ele está liberando, Deus ele está falando, Deus ele está ministrando. E quando eu estava lendo Josué, um livro muito conhecido, um homem muito conhecido, Josué foi o substituto de Moisés. Josué era aquele homem que quando Moisés estava no monte, Josué estava no pé do monte orando e buscando. E Josué, eu creio que quando Josué estava ali no pé do monte, ele falava assim, Deus, eu quero viver o que o meu mestre está vivendo, o que o meu Senhor está vivendo, o que o meu líder está vivendo. E ele ficava ali no pé do monte buscando e não saía dali. E a Bíblia diz que Moisés ele morre. E Deus ele vai falar com Josué, ele vai ministrar a Josué, ele vai dar uma direção para Josué. E é o que eu quero ler com vocês. Josué capítulo 1, versículo 1 vai dizer: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Moisés morreu, e Deus chega e fala para Josué, Josué, agora quem vai tocar o barco é você. A Bíblia diz que Deus começa a falar com Josué. Josué era o homem que estava diretamente caminhando com Moisés. Meu querido, você sabia que quando você anda com alguém que tem visão, quando você anda com alguém que tem um propósito, essa unção que está sobre essa pessoa pode ser transferida para você? Amém? Josué ele andava com Moisés, para onde Moisés ia, Josué estava com Moisés. E quando Moisés morre, Josué está ali debilitado, Josué está ali triste, Josué está ali sem saber o que fazer. E a Bíblia diz que o próprio Deus fala com Josué e diz: Josué, você vai ter que ser forte, agora você vai ter que se levantar, se levanta, Josué, porque tem uma missão para você. Você vai passar o Jordão, você vai pegar todo esse povo e vai entrar na terra que eu prometi aos filhos de Israel. A Bíblia vai dizer que Deus ele dá uma direção para Josué, dizendo: Josué, se prepara para aquilo que eu vou fazer na sua vida, se prepara para cruzar o Jordão, se prepara para tomar posse da terra prometida. Deus já havia dado essa palavra e já havia prometido lá em Abraão, há muitos anos atrás, que ele ia dar a Abraão e a sua descendência uma terra que manava leite e mel, e que ia fazer de Abraão uma grande nação. Essa era a promessa que havia sobre esse povo. E Deus chama agora Josué e diz: Josué, se prepara, porque agora a terra, aquilo que vocês tanto almejaram, já está logo do outro lado. A terra prometida que eu falei a vocês há muitos anos, falei aos vossos pais, você está perto de conquistar a terra. Deus tinha dado a terra, sim ou não, irmão? Deus tinha prometido, sim ou não? Deus tinha dado a promessa a esse povo. Deus tem te dado promessa, sim ou não? Deus tem te prometido muitas coisas, sim ou não? E diante dessas promessas, diante de tudo aquilo que Deus está liberando sobre a nossa vida, o que é que nós temos que fazer?
Nós vamos aprender aqui com Josué que não é só ouvir falar da promessa, não é só ouvir e dizer que Deus deu, Deus prometeu, Deus vai fazer. Não se trata só de Deus liberar. Porque quando Deus vai falar com Josué, ele diz assim, ó, no versículo 2: se prepara, Josué, se prepara para atravessar o rio, se prepara para entrar na terra. Porque muitas vezes Deus está liberando palavras, Deus está liberando a unção, Deus está liberando uma graça, mas nós não estamos nos preparando para viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. Quando Deus chama Josué, Ele diz: Josué, você tem que estar preparado. Muitas vezes nós estamos querendo ver as coisas só caírem do céu e nós não nos preparamos. Deixa eu te perguntar, quem tem grandes promessas aí, diga glória a Deus. Diga assim, quem tem um chamado em Deus, diga aleluia. Agora você tem uma promessa, você tem um chamado e você sabe qual é o propósito de Deus, mas se você ficar de braço cruzado, nada começa a acontecer na sua vida, irmão. Deus libera uma palavra, então você tem que caminhar em cima daquela palavra, você tem que dar o próximo passo. Deus estava dizendo para Josué: Josué, você precisa ser corajoso, cara, você precisa ser forte. Lá no versículo 6, Deus vai falar: Josué, seja forte, corajoso, porque você vai direcionar esse povo, porque você vai conduzir esse povo. A terra está do outro lado. O problema, irmão, é que nós ouvimos as palavras, nós ouvimos as promessas, mas nós não queremos dar o passo, nós não queremos dar o próximo passo. As promessas de Deus vão se cumprir na sua vida, eu creio. A palavra profética vai se cumprir na sua vida, eu creio. Mas está na hora de você andar debaixo dessa palavra, está na hora de você se movimentar e caminhar debaixo dessa palavra profética. Quando Deus diz para Josué: Josué, ali está aquilo que eu prometi a vocês, ali está a terra que manda leite e mel, mas se prepara, toma posse, vá à luta. Sabe o que Josué tinha que enfrentar? Os inimigos que estavam naquela terra. Deus te dá promessa, querido, Deus libera a palavra sobre a sua casa, sobre a sua vida, mas tem os inimigos que querem segurar essa palavra, quer segurar essa promessa, e você tem que guerrear, você tem que lutar. É necessário luta. Não tem conquistadores, não tem guerreiros, não tem homens vitoriosos, mulheres vitoriosas que não são lutadores. Pastor, mas eu estou orando, irmão. Se você orar muito e fazer pouco, nada acontece. É hora de você orar e agir, orar e se mover. Se tem uma palavra sobre a sua vida, se tem uma palavra sobre a sua casa, se tem uma palavra sobre o seu negócio, se tem uma palavra sobre o seu ministério, você tem que se mover. Porque talvez eu estou orando muito, pastor, eu estou jejuando muito. Aleluia. Josué era um homem de Deus, sim ou não? Josué era um homem de Deus, sim ou não? Quando Deus chama e fala: Josué, se prepara. Diga para o seu irmão, se fala: meu irmão, você está preparado para aquilo que Deus vai fazer na sua vida? Aleluia, aleluia. Por exemplo, quem é empresário ou quem tem um sonho de se tornar empresário? Aleluia. Mas você está preparado para isso? Se você tem uma empresa, está preparado para isso, irmão? Ah, pastor, manda, Deus faz, Deus move, Deus vai falar, mas você está preparado? Eu tenho promessa e as minhas promessas é grande, porque a promessa de Deus sempre vai ser maior do que você, a promessa de Deus sempre vai ser maior do que os teus sonhos. Se você está sonhando grande, mas a promessa é maior, meu irmão, se o teu propósito é grande, o propósito de Deus é maior. Aleluia. Deus, eu quero que o Senhor me abençoe. Deus fala: se você está preparado, você está preparado para os clientes que eu vou mandar? Você está preparado para os clientes que eu vou mandar na tua empresa? Aí você diz: pastor, Deus, ainda não, Senhor, vou orar mais um pouquinho. Deus não quer que você ore mais um pouquinho, Deus quer que você haja. Deus chega para Josué e fala: Josué, você vai atravessar o rio. E ele começa a dar algumas direções, e ele fala assim: prepara as armas. Deus já deu a terra, sim ou não? Deus tinha dado, mas se Deus tinha dado, não era necessário lutar. E por que Deus manda preparar as armas? Porque aonde está as tuas bênçãos, aonde está a promessa de Deus, sempre vai ter inimigo querendo impedir que você chegue lá. Sempre vai ter inimigo querendo neutralizar que você chegue até lá.
É por isso que muita gente recebe a palavra, mas poucos vivem o cumprimento da palavra, porque entre a palavra e você há inimigos, há gigantes, e você vai ter que enfrentar. Entre o cumprimento da promessa da terra prometida e nesse momento que Josué está falando com Deus, existem alguns empecilhos. O primeiro é o Rio Jordão, o segundo é a cidade de Jericó. Mas Deus chega para Josué e diz: Josué, para esse tempo você precisa ser corajoso, você não pode desanimar. É tanto no versículo 9 que ele diz: você não pode ficar desanimado, não tenha medo. Não tenha medo. Quando Deus chega para alguém e diz assim, ó, não desanime, não tenha medo, seja corajoso, seja forte, quer dizer que o pau vai quebrar, meu irmão. Quer dizer que o problema vai vir. Quando Deus chegar para você e você está orando, Deus fala assim: meu filho, seja forte. Não é para você pegar um peso, malhar os bíceps, os tríceps, não, irmão. É porque Deus está dizendo: a luta vai ser pesada. Então seja forte, seja corajoso e parte para cima. Vá para cima, você tem uma palavra, você tem uma... mas o inimigo está segurando, mas o inimigo está cercando, mas a cidade tem gigante. Irmão, quero saber se a cidade tem gigante, quero saber se a cidade está sitiada de inimigo. Não, Deus me deu uma palavra, Deus me deu uma promessa, e eu vou andar debaixo dessa palavra. Eu vou andar debaixo da palavra que Deus me deu. Quando nós temos uma palavra, por isso nós passamos tanto tempo sonhando, planejando, mas quando a gente pensa em executar, os inimigos querem nos paralisar, porque entre você e a palavra, o cumprimento da palavra, vai ter as barreiras, vai ter as dificuldades, vai ter os problemas, vai ter os empecilhos, vai ter os ventos contrários, querido. Mas eu quero dizer para você, quanto mais os ventos soprarem ao contrário, quanto mais se levantarem os gigantes, quanto maior for a muralha, se prepara, meu irmão, porque as coisas de Deus vão ser grandes para a sua vida. Quem quer viver facilidades, quem quer viver coisas fáceis, não está preparado para viver coisas grandes. Porque coisas fáceis, queridos, ninguém dá valor. Mas se você quer viver coisas grandes, se prepare para as lutas, se prepare por desafios, se prepare por gigante. Mas se você permanecer, ser forte, mas você permanecer, seja corajoso, não tenha medo, você vai chegar até o fim. Amém? Tem alguém aí, irmão? Pastor, eu quero ser um homem usado por Deus, amém? Uma mulher usada por Deus, eu quero fluir em Deus. Mas se prepara, vai ter barreira, vai ter problemas, vai ter dificuldades, mas você não pode parar nisso. Eu quero montar os meus negócios, eu quero prosperar, mas vai ter problema, vai ter dificuldade, irmão. Só existe uma forma de ficar rico rapidamente, roubando o banco, mas eu só não garanto que tu vai sair vivo, né? Pastor, não, mas na Mega Sena é muito fácil. Não, 53 milhões para uma. Então, vai ter lutas, vai ter desafios. É por isso que quando Deus começa a falar para Josué, Ele diz: cara, você precisa ser forte. Queridos, como nós estamos precisando de homens e mulheres fortes, como nós estamos precisando de uma geração forte em Deus. Essa geração qualquer coisa ela já abandona o sonho, qualquer coisa já traz opressão, depressão. Porque não deu certo, porque frustrou. Irmão, seja forte, seja corajoso, tenha bom ânimo, confie em Deus, espere em Deus. Você não pode ser uma geração fraca, você não pode ser uma geração oprimida, você não pode ser uma geração deprimida. Seja forte, seja corajoso. Talvez Josué estava chorando, talvez Josué estava no luto, talvez Josué estava dizendo: eu perdi o meu líder, eu perdi o meu pai. E Deus chega para ele e fala: cara, seja forte, olha a direção que eu vou dar, tu precisa passar esse povo para o outro lado, tu precisa levar esse povo para o propósito. Sabe o que Deus quer dizer para você? Você precisa ser forte, você precisa ser corajoso para entrar na terra prometida. Você precisa ser forte. Às vezes quando a gente está passando por problemas e por luta, a gente olha para um lado, olha para o outro e só vê pessoas fracas. Você precisa ser forte, irmão. Você precisa ser forte em Deus. Aleluia. Eu sei que eu estou diante de pessoas fortes aqui, amém? Homens e mulheres fortes, homens que vê
a promessa, ouvem a promessa, mas que estão dispostos a lutar para a promessa se cumprir. Porque Deus libera a promessa, Deus fala: eu te dei, eu gerei, eu vou fazer. Aí você cruza o braço e diz: tá bom, Deus, faz. Não é assim. Deus liberou a promessa, Deus liberou a palavra, mas o que é que nós estamos fazendo? Ah, pastor, Deus falou que eu vou ser um homem de Deus, Deus falou que eu vou ser um profeta, Deus falou que eu vou ser um pastor, Deus falou que eu vou ser isso, mas não ora, não lê Bíblia, não jejuma, não se capacita. Vai ser como? Ah, pastor, Deus falou que eu sou um evangelista, mas não gosto de evangelizar ninguém. Não tem como. Falando em evangelista, domingo, sábado nós vamos ter um evangelismo 3 horas da tarde aqui na igreja. Não na igreja, né? Fora da igreja, né? Nas ruas aí. E 7 horas da noite um culto evangelístico. Diga para o seu irmão assim, fala: meu irmão, e eu te espero aqui. Fala para ele, fala: eu te espero aqui. Diga para o seu irmão assim, e não se faça que não escutou não, estou falando contigo, né? Aleluia. Porque a gente quando fala: Deus, usa-me, né? Envia-me a mim. Mas quando o negócio vai pegar, quando Deus está dizendo: olha, está ali do outro lado, vai passar o Jordão, vai enfrentar a muralha, vai enfrentar gigante. Ah não, Deus, manda outro. Fala comigo e envia outro. Não, irmão, o que Deus tem é para você. O que Deus quer fazer nesse tempo é para você. O que Deus quer fazer na sua casa é através de você. Aleluia, você é o profeta da sua casa, você é o pastor da sua casa, você é o evangelista da sua casa. Ei, meu irmão, você é o homem de Deus da sua casa. E nessa história eu vejo Deus impulsionando Josué. Primeiro ele encoraja e ele diz: olha, a tua missão é levar esse povo até a terra prometida. Eu prometi, eu vou fazer, eu dei a vocês, mas vocês vão ter que lutar, vocês vão ter que guerrear, vocês vão ter que tomar a terra prometida da mão dos inimigos. Talvez você está aqui, alguém da sua família está nas drogas, está no vício. Você está aqui, o teu esposo talvez está na cachaça. Talvez você está aqui, o seu irmão, parentes, amigos. Ninguém quer saber de Deus. Ninguém quer saber de vir à casa do Senhor, mas você é o Josué dessa noite. Que Deus está dizendo para você: olha, a promessa está nele, mas os inimigos não querem que você chegue até ele. E eu estou te levantando para você lutar. Eu estou te levantando para você colocar a espada, o escudo e se preparar para a batalha. Porque lá naquele teu esposo há um homem de Deus que Deus quer usar. Lá nos teus filhos tem um jovem de Deus que vai ser usado nesse tempo. Mas se você só enxergar a coisa contrária, se você for como aqueles espias, 10 espias, falou: a terra é boa, a terra é maravilhosa, mas tem gigante, mas tem homens fortes, mas tem homens poderosos, você nunca vai viver as promessas de Deus. Você tem que olhar e dizer: eu estou preparado, Senhor. O Senhor me deu, então eu vou tomar posse disso. Se o Senhor me entregou, eu vou lá e vou tomar posse daquilo que o Senhor entregou para a minha vida. Amém? Diga assim: eu tomo posse daquilo que o Senhor me entregou. Aleluia. Se o Senhor te deu, irmão, então tome posse. Se aposse. Se aposse. Se Deus colocou sobre a sua vida, se aposse daquilo que Deus te deu. Você é um homem de Deus, se aposse dessa palavra. Deus vai usar você em muitos lugares, se aposse dessa palavra. Deus vai te abençoar nos teus negócios, se aposse dessa palavra. Se foi Deus que te deu, irmão, se aposse disso. Aleluia. Porque a Bíblia vai dizer que as bênçãos do Senhor vão fazer o quê? Correr atrás de você. Você não vai correr, mas elas vão correr atrás de você. Mas eu quero te dizer, irmão, mas vai ter luta na beira do caminho, vai ter dificuldade, vai ter provação, vai ter tribulação, vai ter tormenta, mas o Senhor já diz: seja forte e não tenha medo. Não tenha medo. Você não pode ter medo, irmão. Você tem sonhos grandes,
os sonhos de Deus são maiores. Eu quero alcançar isso. Deus tem coisas maiores para você. Você não pode ter medo. E a Bíblia vai dizer que eles enfrentam, o primeiro desafio, ele enfrenta o rio. Só que quando tudo está organizado, a Bíblia vai dizer que quando eles colocam o pé no Rio Jordão, as águas se detêm. As águas estão passando, mas quando Josué está na frente, na direção, eles colocam o pé, as águas param. E se eles ficassem parados, o que ia acontecer? Nada. Se eles ficassem neutralizados, o que ia acontecer? Nada. O Rio Jordão ia paralisar eles. Mas quando eles se moveram e colocaram o pé sobre as águas pararam. Sabe o que eu quero te dizer essa noite, irmão? É necessário você coloca o pé sobre as águas. Esses homens, eles não andaram sobre as águas, mas quando eles colocaram o pé, as águas cessaram. Se as águas não se abrir, irmão, faça como Pedro, ande por cima. Mas é necessário colocar o pé. Esse é o passo de fé. É necessário você dar o primeiro passo. Você não pode chegar nesse culto e dizer: meu irmão, 6 horas por mim. Crente dizendo 6 horas por mim. Vocês já viram isso? O irmão não vem na igreja, não vem no culto. Aí quando vai no culto, o irmão, não vou hoje não, ora por mim. 6 horas por mim, aí virou o crente 6 horas. Não, irmão, Deus quer que você ore. Deus quer que você batalhe. Deus quer que você lute pela sua casa. Deus quer que você lute pelos seus irmãos. Se Deus te colocou neste lugar, esse é um tempo profético. Deus vai usar você. Deus vai usar você. Diga para o seu irmão assim, balança ele e fala: meu irmão, Deus vai usar você. Amém, querido? Deus vai usar você. E o próximo desafio que eles enfrentam depois do Rio Jordão é a cidade de Jericó. Uma cidade toda murada, toda protegida, toda bem, cheia de proteções, algo quase impossível de ultrapassar. Mas a cidade de Jericó, aquela fortaleza estava entre eles e a promessa. E Deus dá uma direção, Deus fala assim: vocês vão dar 7 voltas. Vocês durante 6 dias vão dar uma volta, no 7º dia vão dar 7 voltas, e depois vocês vão gritar e as muralhas vão cair. E assim eles fizeram, irmão. E eles estavam caminhando para onde? Para a promessa, para o cumprimento da promessa. Mas no meio de tudo isso ele estava enfrentando desafios. Eles obedeceram o Senhor, deram as voltas, foram obedientes à voz do Senhor. E quando eles fizeram isso no último dia, eles gritaram, trocaram as buzinas, tocaram os instrumentos de sopro, e de repente as muralhas vieram abaixo. Sabe por quê? Porque eles estavam caminhando na palavra de Deus. Quando nós caminhamos na palavra de Deus, não vai ter muralhas, não vai ter gigantes que vai paralisar você, porque você está caminhando debaixo da palavra. Quando você está andando debaixo da palavra, vem gigante, sai do meio gigante, vem muralha, sai do meio muralha, vem problema, sai do meio problema, vem dificuldade, sai do meio dificuldade, porque eu estou caminhando para a palavra, eu estou caminhando debaixo da palavra e para o cumprimento da palavra. Você não pode paralisar, irmão. Você tem que apenas confiar no Senhor. Diga para o seu irmão assim, fala: meu irmão, não paralise, mas confie na palavra. Irmão, todo mundo que viveu algo extraordinário, eles estavam sempre caminhando debaixo de uma palavra que Deus liberou sobre a vida dessa pessoa, desse homem. Eu estou diante de pessoas que têm muitas palavras diante do Senhor. Eu estou diante de pessoas que têm palavras extraordinárias. Mas pastor, são dias maus. Mas pastor, são dias atribulados. Mas pastor, isso, irmão, para e olha para a palavra que Deus liberou sobre a sua vida. Se Deus te deu uma palavra, caminhe debaixo dessa palavra. Ah, pastor, mas eu sou um coitadinho. Já viu aquele irmão que quer fazer sempre cara de coitadinho? Sempre quando vai em alguma coisa é o desafio. Me abençoe, me ajude. Ei, irmão, para com esse discurso de vitimismo, porque o que Deus tem para você é grande, irmão. Aleluia. Se você não sonhar e você não sonhar de uma maneira alta, de uma maneira grande, irmão, o irmão que está do teu lado vai sonhar maior do que você, e talvez ele seja seu patrão. Aleluia. Mas você tem que sonhar e caminhar debaixo da palavra de Deus. Você não é vítima, você é vencedor.
Você não é vítima, você é conquistador. Você não é vítima, você é guerreiro. É por isso que o Senhor está dizendo. O Senhor podia muito bem bater no ombrinho de Josué e falar: meu filho, fica tranquilo, meu filho, é verdade, é isso. Eu sei que você está sofrendo. Deus olha para Josué e fala: Josué, levanta, meu amigo, seja forte, seja forte, porque o que eu tenho para fazer na sua vida é poderoso. Deus tem algo poderoso para fazer em você, através de você, irmão. E Deus vai cumprir cada palavra, cada promessa. Eu quero dizer para você, assim como Deus falou para Josué, Josué tinha uma promessa, Josué tinha uma visão, Josué tinha um propósito diante do Senhor. Deus falou para ele: não tenha medo, não fique desanimado, seja forte, seja corajoso e vá. Eu já te dei, então tome. Deus está dizendo para você: eu já entreguei nas tuas mãos, eu já coloquei diante de você, agora você precisa tomar posse. E no meio dessa posse vai ter gigante, vai ter problema, mas você está preparado para enfrentar tudo isso. Você está preparado para enfrentar os gigantes. Os gigantes não podem paralisar você, irmão. Gigante é problema, desafio, confusão, né? Tudo que tiver aí são os gigantes que se levantam, mas eles não podem paralisar alguém que tem uma promessa, alguém que tem um propósito. Amém? Você é uma pessoa que vai viver algo extraordinário diante do Senhor, se assim você quiser. Porque se você não quiser, você vai viver uma vida que você quiser. Eu quero dizer para você, irmão, tem homens que estão como Josué essa noite, que vão cruzar o rio, que vão enfrentar os guerreiros, que vão derrubar a muralha de Jericó e que vão tomar posse da terra prometida. Amém? Você pode glorificar o Senhor, aplaudindo o Senhor bem forte. Eu quero orar pela sua vida essa noite. Eu quero orar por você. E talvez você está aqui e o medo, você pode se colocar de pé, e o medo tem te cercado, tem te paralisado. Você tem se tornado uma pessoa, você tem dito: eu estou fraco, eu estou desanimado, pastor, eu estou pensando em desistir. Mas essa noite, essa palavra, ela falou comigo. Eu sou uma pessoa forte. Eu vou sair daqui fortalecido, eu vou sair daqui cheio de coragem. Eu vou sair daqui disposto a atravessar o rio. Eu vou sair daqui disposto a derrubar as muralhas de Jericó. Eu vou sair daqui disposto a enfrentar os gigantes, porque eu tenho uma palavra, eu tenho uma promessa. Jesus, Ele te escolheu, irmão, não por acaso. Você não é um acaso do Senhor. Talvez a gente olhe e fale: eu sou o pior do pior da pior das pessoas. Jesus não morreu por você à toa. Jesus não morreu por alguém que não tinha nenhum valor. Se Jesus morreu por você, é porque você tem um valor diante do Senhor. E se você tem um valor, é por isso que Ele liberou muitas promessas na sua vida. E nós queremos viver esse tempo de cumprimento de promessa, querido. Deus não vai te prometer mais nada, porque Ele já te prometeu. Ah, pastor, me promessa em cima de promessa. Não, Deus já prometeu algo poderoso para você. O que a gente tem que fazer? Passar o rio, enfrentar aquilo que está na beira que está nos impedindo de chegar até a promessa, enfrentar os gigantes e tomar posse daquilo que Deus nos deu. Essa é a noite de você tomar posse da palavra que Deus já te liberou. Nessa noite é a noite de você tomar posse da palavra que Deus já liberou sobre você. Tome posse, querido. Eu quero convidar aqui à frente você que diz: não, Deus, essa palavra é comigo. Eu preciso ser forte, eu preciso ser corajoso. E eu estou disposto a enfrentar, eu estou disposto a dar os primeiros passos. Porque se o Senhor já me deu, eu vou tomar posse. Ah, Jesus. É interessante que antes deles dar o primeiro passo, eles se santificaram, eles se guardaram com o Senhor. Talvez algumas coisas não estão acontecendo na sua vida porque falta você se guardar. Você tomaram uma decisão hoje de andar com Jesus. Eles se guardaram, eles se santificaram, para depois eles irem. Talvez as promessas não tenham se cumprido na sua vida, os seus negócios não têm dado certo, aonde você tem colocado a mão não tem prosperado nada, aonde você tem colocado a mão nada tem acontecido. Mas você precisa se santificar e se voltar para Jesus. E se você quer tomar uma decisão de se voltar para Jesus,
Eu convido você aqui à frente. Você pode levantar as suas mãos, você que já tomou uma decisão por Jesus. Por uma noite, mas a alegria. Jesus, vem pela manhã. Precisamos ser fortes, corajosos, destemidos. Não podemos ter medo para que, Deus, porque senão o medo vai paralisar e nós não vamos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Mas essa noite o Senhor enche o teu povo de coragem. Essa noite o Senhor fortalece aqueles que estão desanimados. O Senhor fortalece aqueles que estão, Senhor Deus, enfraquecidos. Deixa essa luta me matar. Isso, ore que ele diga: eu sou corajoso, eu sou corajosa, eu vou viver algo grandioso diante do Senhor. O Senhor já me prometeu, o Senhor já entregou. Oh, Rabalabaxaraba, Cataralabaxá. Ainda está a alma de suas mãos. Choro por uma noite, mas a alegria ela vem pela Você precisa fazer uma aliança com Jesus, santificar a sua vida. Vem até o altar. Você está distante do Senhor, vem até o altar. Nós queremos orar por você. Da oliveira vinda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Sabe, Deus ele trabalha em cima das nossas decisões. Deus ele trabalha em cima das nossas atitudes. Deus ele trabalha em cima dos passos que nós damos. Há muitas palavras, há muita coisa grandiosa que Deus quer fazer na sua vida, mas é necessário você dar passos. Passos. Josué deu os passos até a terra prometida. E no meio dessa trajetória tinha os obstáculos, mas os obstáculos não paralisaram Josué. Eu quero te dizer que os obstáculos não podem paralisar você, que os obstáculos não vão paralisar você, porque eu estou diante de homens e mulheres que vão continuar dando passos para a promessa, passos para o propósito, passos para o Senhor. Essa é uma noite de você dar passos. Essa noite de você dar passos. Essa noite de você dar passos. Se você visse e pudesse contemplar o que Deus tem para você, meu irmão. Você não é vítima, você não é um coitadinho, você não é uma pessoa que tem que viver mendigando, não. Você é uma pessoa que tem uma promessa. Você é filho, e como filho você é herdeiro, e Deus tem uma herança para você. Ei, essa é uma casa de filhos, essa é uma casa de filhos. Ei, essa é a casa que Deus, Ele te adota, e Ele te alcança. Xarabalabalabaxá. Oliveira minha,
novo tempo. Senhor Deus, uma nova trajetória, Senhor. Não os atalhos, mas o caminho que leva às promessas, o caminho que leva para o propósito, Senhor. Ah, Jesus, se você está aqui essa noite, que você está se sentindo distante de Jesus, que você precisa tomar algumas decisões na sua vida, essa é a noite, porque é necessário. Deus liberou uma palavra sobre você, mas é necessário você dar os primeiros passos. É necessário você dar os primeiros passos. Tem mais alguém que quer voltar para Jesus, viver pela promessa, viver pelo propósito? Você não vai mais paralisar pelas pedras na beira do caminho. Você não vai mais paralisar pelas barreiras na beira do caminho. Você vai ouvir a voz do Senhor. Você vai ouvir a voz do Senhor. Talvez você é um homem de muita fé, você é um homem que sonha demais, você é uma mulher que sonha muito, mas quando você começa a caminhar em direção aos sonhos, as barreiras na beira do caminho te paralisam. Mas eu quero liberar sobre você: nada mais vai paralisar a sua vida, nada mais vai paralisar o seu ministério. Tem homens e mulheres que têm ministério aqui, tem jovens que têm ministério aqui, mas na beira do caminho sempre aparecem os empecilhos, na beira do caminho sempre aparecem as provações e você não consegue romper. Mas nós liberamos você vai romper e vai tomar posse daquilo que Deus te deu. Você vai tomar posse daquilo que Deus te deu, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja fortalecido no Senhor, em nome de Jesus, seja tocado no Senhor, em nome de Jesus. Ei, você vai ir além, você vai ir além, você vai ir além, você vai mais profundo. Se prepara para viver coisas poderosas em Deus, se prepara para viver coisas extraordinárias em Deus, porque você é o escolhido, você é o escolhida do Senhor. Nós cremos, Jesus. Se tiver que humilhar o meu levante as suas mãos. Levante as suas mãos e adore o Senhor por alguns instantes. Me dá mais uma chance. Adore o Senhor por alguns instantes. Eu quero nascer do teu Espírito. Declare isso. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Declare. Quero nascer do teu Espírito. Declare, igreja. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Minha vida seja tua vida, Jesus. Levante as suas mãos aos céus. Diga assim: Senhor, o Senhor me prometeu, o Senhor me entregou, e eu vou tomar posse daquilo que o Senhor me prometeu. Eu não vou paralisar. Nada vai neutralizar aquilo que o Senhor tem para mim. Eu vou enfrentar as lutas, eu vou enfrentar os gigantes e vou tomar posse da terra prometida. Diga assim: eu vou tomar posse daquilo que o Senhor me prometeu. Diga assim: há uma promessa sobre a minha vida, sobre a minha casa e sobre a minha família, e eu vou viver. Diga mais forte, fala: e eu vou viver. Diga mais forte: eu vou viver essas promessas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você vai viver essas promessas, glorifica Jesus bem forte. Glorifica Jesus, dá um brado de aleluia. Diga glória a Deus, diga aleluia.
viver as promessas, você vai viver o propósito de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Diga assim para o teu irmão, fala: meu irmão, você vai caminhar ou vai ficar parado na beira do caminho? Diga mais forte, fala assim: ó, você vai parar ou você vai conquistar a promessa de Deus? Oh glória, amém. Eu estou diante de conquistadores aqui essa noite, amém? Amém, queridos? Aleluia. Você pode aplaudir Jesus mais uma vez bem forte. Escute.